A gente tem uma questão chamada psicologia evolutiva também, ok? A psicologia evolutiva, ela é uma parte da psicologia que tenta estudar e propor hipóteses bem interessantes baseadas em evidências arqueológicas e etc., que tem muito a ver com o ambiente que a gente vivia antigamente. Eu já falei sobre isso várias vezes, vou ter que ser bem breve aqui. Tenho outros vídeos falando sobre isso, né? Pesquisa no meu canal Psicologia Evolutiva, você vai achar. Então, a ideia é que mais do que 95% da história da humanidade, do Homo sapiens sapiens, a gente passou antes da Revolução Agrícola, né? No sentido de que a gente era caçador-coletor. Nós éramos nômades caçadores-coletores, nós não tínhamos feito ainda, né, a agricultura, vamos dizer assim, domesticado plantas ou domesticado animais para a agropecuária. E nós, por causa disso, vivíamos em grupos que tendiam a ter menos do que 100 pessoas. Eu acho que não foi encontrada nenhuma evidência de grupos de maiores de 200 pessoas dessa época, do Mesolítico e do Paleolítico até hoje. Mas geralmente a gente tendia a falar de menos de 100 pessoas. Porque o nosso método de aquisição de comida não permitia o sustento de mais do que isso em um único grupo, por perigos envolvidos e etc. Aí você pensa, 95% da história da humanidade, o nosso cérebro se desenvolveu para estar em grupos de menos de 100 pessoas. Isso sem contar quando a gente era os nossos ancestrais não Homo sapiens sapiens. Galera, nosso cérebro não teve tempo de se desenvolver para outras coisas até hoje. Então, desde que a gente inventou essa tal de agricultura e conseguiu ter cidades em que, às vezes, se você mora numa cidade grande, 100 pessoas você vê dando uma volta no teu bairro, na tua quadra, ok? Descendo o teu prédio ali, você viu 100 pessoas, você não sabe o nome de ninguém. Então, o nosso cérebro tem alguns instintos que não funcionam tão bem na nossa realidade hoje em dia. Isso, eu já falei em alguns vídeos por aqui, tem muito, por exemplo, ajuda muito a explicar por que pessoas acabam tendo muita ansiedade social disfuncional. Mas ajuda a explicar também um pouquinho de um certo problema de hardware de fábrica que a gente tem. Quando a gente vivia em situações em que a gente tinha acesso a menos de 100 pessoas a vida inteira, na maior parte das vezes, receber um elogio de alguém significava algo muito grande, porque era uma questão de sobrevivência. A gente ser bem quisto pelo grupo. Porque se nós não fôssemos bem vistos pelo grupo, no pior dos casos a gente poderia ser expulso e morrer sozinho, porque ser expulso de um grupo porque não gostam de nós, não acham que a gente está contribuindo isso e aquilo, faz com que a gente tenha que sobreviver sozinho se a gente for expulso e vamos lá, você caçou, quebrou a perna, quem vai caçar por você por uma semana? Você vai morrer de fome. Então era a mesma coisa que a morte. Então a gente tem mecanismos psicológicos, instintivos para tentar prezar por determinadas coisas, dar aquele boom de dopamina no nosso cérebro, né? E que parece que é a coisa mais importante do mundo, porque naquela época muitas vezes significava vida ou morte. Naquela época, alguém falar bem, por exemplo, da sua beleza, demonstrar interesses românticos ou sexuais para com você, de fato queria dizer, na maior parte dos casos, que sim, você ia passar os genes adiante. Uma coisa que a gente também quer fazer. Tem não apenas a seleção natural, mas tem também a seleção sexual, ok? Que é uma coisa que é uma das principais hipóteses, por exemplo, para explicar o fenotípico asiático, inclusive, traços neonatais, mas isso eu posso falar outro dia. Então, a seleção sexual está presente em vários animais diferentes, né? Olha o pavão. Cara, as penas do pavão é puramente seleção sexual, porque aquilo atrapalha ele de sobreviver. Mas ajuda a passar os genes por meio de seleção sexual, porque as fêmeas selecionam os machos mais com as maiores penas, mas eles são predados mais. Isso está presente em vários pássaros, inclusive. Alguns a seleção sexual é feita por fêmeas, outros por machos, depende muito do que a gente está falando, do animal, né? Na cultura humana é bem mais difícil da gente dizer que é um dos dois lados, na verdade é uma questão que mistura cultura, racionalidade, tem várias outras questões, mas a gente também tem uma questão de seleção sexual e tem instintos que levam a gente a ter isso aí, porque esses genes são passados a gente. Um gene que causa felicidade quando a gente é elogiado ou elogiada, é óbvio que vai passar adiante, porque naquela situação ser elogiado queria dizer, beleza, eu vou me reproduzir com essa pessoa que está me elogiando, muito mais provavelmente. Vamos dizer assim, eu deixei a live para não só para maiores de 18 anos, então não vou chafurdar muito em palavras aí, né? Porque eu quero que essa live tenha mais alcance, mas vamos dizer assim, você se reproduzir com alguém
naquela situação era uma coisa muito mais óbvia, porque se você tinha 100 pessoas ao seu redor no máximo, você conhecia todo mundo o tempo inteiro. Todo mundo era íntimo, emocionalmente falando, em algum sentido de você. E era uma situação que todo mundo precisava trabalhar mais unido, porque literalmente a sobrevivência de todo mundo estava em jogo. Né? Tem tanto até que algumas pessoas. Eu discordo de colocar dessa maneira, não por questões morais, mas por questões práticas de estudo meu. Mas tem pessoas que brincam e falam: nossa, era tipo um socialismo ancestral. Não, não tem nada a ver com socialismo, tem uma característica que às vezes eu lembro, não tem nada a ver com o restante do sistema, mas eu entendo a ideia de por que as pessoas chamam assim. Era um negócio assim de, meu Deus, galera, todo mundo está se ajudando aqui, todo mundo tem que fazer tudo, né? E naquele momento em que você conhecia todo mundo, copular com estranhos não era exatamente um conceito que existia. Então, se alguém te elogiava, de fato, crescia muito a chance de você ter ali, você tinha um grupo muito menor de pessoas. E aí a gente vem para o nosso cérebro, na nossa sociedade atual, e a gente pensa, gente, uma pessoa assoviando pra gente na rua, uma pessoa aleatória que a gente encontrou na rua elogiando a nossa aparência, ou dando um mimo, como a reportagem fala ali, não quer dizer tanta coisa. Só que o nosso cérebro tem um hardware de fábrica que dá um boost gigantesco de dopamina, eu estou simplificando, né, gente? É bem mais complexo do que isso, mas ele dá um boost ali de bem-estar, de meu Deus, eu recebi um elogio. Cara, eu fico muito feliz quando alguém elogia meu cabelo. Eu fico muito feliz quando alguém fala da minha voz. Eu amo quando as pessoas falam da minha voz. As pessoas vivem falando da minha voz. É uma parte minha que eu falo, caraca, isso aqui é parte da minha identidade. Eu tenho uma voz que as pessoas gostam, né? É, então, assim, é óbvio, eu sinto esse boost também. É maravilhoso essa explosão de bem-estar, porque o nosso cérebro foi feito para isso. Mas isso já não significa tudo aquilo que significava antigamente. É um mecanismo que está desadaptado. E é óbvio que a gente quer ter esse tipo de bem-estar, assim, de nossa, eu quero receber essas coisas. Só que a gente tem tantas milhares, milhões de pessoas que a gente tem na nossa sociedade, ok? Que a gente tem contato, que aquele grupo seleto fica muito seleto, tá certo? É um grupo muito, 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 muito seleto, que fica cada vez mais. Quanto mais pessoas a gente joga num caldeirão que a gente tem contato, mais difícil é de a gente olhar para aquele grupo e pensar que eu posso chegar lá. Porque de fato ele fica assim, estatisticamente falando, cara, ele é muito difícil da gente conseguir superar ele. É muito injusto esse negócio. Então, a gente olha para esse tipo de coisa e veja, o que o nosso hardware acaba trazendo não é nem uma coisa que importa tanto, né? Cara, você ganhar um mimo, ganhar mimos assim, tipo, pô, aquele show de R$ 3.000, caramba, eu não tô conseguindo achar a parte aqui. Mas, ai, cadê? Eu acho que era ela que falava aqui, né? Aula de surf, viagem de Uber. Cara, vamos parar para pensar. Na prática, muitas das coisas que são faladas são pequenas. Mas por que que a gente se importa? Porque a gente tem um mecanismo lá dos nossos ancestrais, da nossa cabeça, que acha que isso vai ajudar a gente a se reproduzir e, portanto, aumenta muito a nossa noção de autoeficácia, a nossa autoestima. Em uma sociedade que preza muito por essa questão da beleza e diz que a gente tem que ir. A sociedade é uma mistura de cérebro com uma sociedade que treina a gente para ver esse tipo de coisa e achar que a gente tem que fazer aquilo. Então, uma ideologia social de competição que está te julgando contra outras mulheres, ok, num ambiente completamente desfavorável, com possivelmente coisas que você aprendeu no início da sua vida com seus cuidadores em um ambiente que, para a maior parte das pessoas, é muito aversivo, de ensino fundamental 2 e ensino médio, ok? Que vai gerando uma ideia de que você não é aquilo, misturado com toda essa genética ali, que hoje em dia ela é superficial no sentido de que ela dá esse boom pra gente, mas ela nem cumpre mais aquele papel que cumpria antigamente, tá certo? Então, geralmente é isso que faz a gente ficar tão obcecado com essa ideia de eu tenho que estar nesse grupo seleto de privilégio da beleza, porque eu tenho que, eu quero gozar desses mesmos benefícios.